receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então vamos aplaudir mais uma vez, bem forte. Vamos render graças a Ele nessa manhã. Amém? Deixa eu pedir uma coisa para você. Cumprimenta essa pessoa bonita que está do teu lado. Dê a paz do Senhor Jesus aí. Mas tem que ser com um sorriso, tá? Tem que cumprimentar com um sorriso. Dá um sorriso para essa pessoa da direita, para essa pessoa da esquerda. Isso! Para essa pessoa que está atrás de você, para essa pessoa. Se você não conhece essa pessoa, melhor ainda. Isso, já cumprimenta aí os teus irmãos com a paz do Senhor, porque é nessa paz, é nessa alegria, é nessa união que o Senhor Ele ordena a bênção sobre nós. Isso, Deus está derramando bênção. Enquanto você está sorrindo e cumprimentando essa pessoa, Deus está derramando. Carlos, que bom te ver. Deus abençoe a tua vida. Valeu, amém. Isso, Luiz, está de volta, Luiz. Glória a Deus, amém, aleluias. Graças a Deus, coisa linda, em nome de Jesus, amém. Já cumprimentou aí todo mundo? Glória a Deus, amém. Assim que você terminar de cumprimentar, você vai retornar para o seu lugar. Retorne para o seu lugar e cante. Santo, Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Diga mais uma vez. Santo, Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Aleluias. Tome teu assento, por favor. Pega a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo em Êxodo, no capítulo de número 32. Pode assentar. Amém. Sente-se no seu lugar. Livro do Êxodo, capítulo de número 32. Enquanto milhares de pessoas estão celebrando o carnaval, estão festejando, né, o carnaval, nós estamos aqui para glorificar ao Senhor. Quem veio aqui para glorificar e exaltar o Senhor, diga glória a Deus. E a palavra que Deus colocou no nosso coração, como a gente sempre costuma dizer, a gente não vai pregar, a gente vai conversar. A palavra ou a conversa que o Senhor colocou no nosso coração é justamente acerca desse tema. Nós não poderíamos hoje falar de outra coisa. Então eu gostaria que a partir desse momento, de agora em diante, você não se distraísse com nada. Amém? Isso, queria pedir, presbítero, vê se tem alguém lá. Se bem que as luzes estão apagadas lá, né? Que a gente está em obra, está mexendo na instalação elétrica também. Mas a partir de agora eu quero que você preste toda a atenção na palavra. Daqui a pouquinho a gente vai louvar mais. Quem ama louvar o Senhor, diga glória a Deus. É bom louvar, né? Bom demais louvar. Daqui a pouco a gente vai louvar mais. Mas Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Uma palavra não tão confortável. Uma palavra não tão agradável. Mas uma palavra necessária para os nossos dias. Amém? Porque ela vai tocar em alguns assuntos, ela vai falar de algumas coisas que muitos de nós cristãos, muitos de nós crentes, precisamos entender, precisamos ouvir. Êxodo capítulo 32, quem encontrou, diga glória a Deus aí. Vamos ler a partir do versículo 1, Êxodo capítulo 32, verso 1 diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel,
que te tiraram da terra do Egito. Que coisa, hein? E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Então eles vão chamar aquele movimento, um movimento onde tem festa, onde tinha música, onde tinha dança, mas onde tinha idolatria. Um movimento onde tinha festa, onde tinha alegria, onde tinha dança, mas não tinha a presença de Deus. Eles vão chamar aquele movimento de festa ao Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre o carnaval, mas não só sobre o carnaval. Nós vamos falar sobre algumas coisas que acabam nos prejudicando, como homens e mulheres, servos e servas do Senhor. Quem veio aqui para ser ministrado por Deus, levante a mão. Então faz uma gentileza, estenda a mão assim aqui para frente. Você vai fechar os teus olhos. Começa a orar pela minha vida. Ora por mim agora, fecha os olhos, começa a orar. Começa a pedir: Senhor, fala através da boca do pastor Vitor, que eu não tenha vindo aqui hoje em vão, mas que a tua palavra venha falar ao meu coração nesta manhã, não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso. Então, Senhor, coloca na boca do teu servo aquilo que ele precisa falar. Começa a falar, começa a orar agora, isso. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui reunidos na tua casa, Senhor. Não poderíamos estar em melhor lugar. Então, ó Deus, estamos reunidos aqui, ao pé do monte, para ouvir a tua voz. Então fala conosco. Nós já declaramos que o Senhor é santo, já declaramos que o Senhor é digno, já declaramos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Então agora vem, Senhor, mas vem nos direcionando, vem nos ministrando, falando aquilo que precisamos ouvir, para que venhamos seguir a tua direção. Ministre os nossos corações nesta manhã e nos abençoe poderosamente. É o que nós oramos, te pedimos, e com fé te agradecemos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém, Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, não é? Toda a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, amém? Você sabe que o carnaval, ele é chamado, tanto pela mídia brasileira, quanto pela mídia internacional, o carnaval, ele é considerado, ele é conhecido, ele é chamado de o maior espetáculo da terra. Quem já ouviu esse termo? Levante a mão. Tanto a mídia internacional quanto a mídia brasileira, elas qualificam o carnaval como sendo o maior espetáculo da terra. E segundo o dicionário, se você for pesquisar, você vai descobrir que a palavra espetáculo quer dizer apresentação pública que chama, que prende a atenção. Então o que é um espetáculo? É tudo aquilo que chama a sua atenção. É toda apresentação pública que faz com que você esteja preso, entretido, que capta, que rouba a sua atenção para aquilo. Então, seja com os desfiles de escola de samba, seja com as escolas, seja com os enredos, o carnaval brasileiro, de fato, ele não só chama atenção, porque tem muita cor, tem muita luz, tem muito movimento, tem muita informação. Então ele não só chama a atenção de milhares de pessoas, ele não só movimenta a economia, injetando milhões de reais ou de dólares na economia, principalmente no nosso estado do Rio de Janeiro, porque vem gente de todo mundo para cá. Mas ele não só prende atenção, ele não somente traz recursos, como ele também maquia as suas intenções, se fantasiando numa festa cultural. Para todos os efeitos, as pessoas dizem que o carnaval é uma festa popular, e ele fica escondido nisso. Então, nos quesitos de chamar atenção, no quesito de entreter, no quesito de impressionar, no quesito de impactar, no quesito de movimentar, o carnaval, por conta dos seus apelos, por conta das suas propostas, ele é, sem dúvida alguma, a maior festa carnal de todos os tempos, ou pelo menos dos tempos modernos. A maior festa carnal dos tempos modernos é o carnaval. Por quê? Porque ela preenche por completo todos os requisitos necessários para isso. O carnaval é um espetáculo.
Eu não sou especialista, nunca fui, eu nunca gostei, mesmo quando eu não era cristão, eu nunca gostei de carnaval. Mas apesar de eu nunca ter sido especialista no assunto, eu acredito que por eles serem grandes, por eles serem visíveis, brilhantes, por eles serem feitos para impressionar, eu acredito que os carros alegóricos são o grande símbolo que retrata tudo que o carnaval representa. Então, se tem uma coisa dentro desse espetáculo, né? Porque o carnaval é o maior espetáculo da terra. Então, se tem uma coisa dentro desse espetáculo que chama atenção, são os carros alegóricos. Por quê, pastor? Porque são nesses carros alegóricos que estão embutidas todas as mensagens, todas as ornamentações, todas as expressões do carnaval. Então, quando o carnavalesco lá, né, usado pelas entidades, usado pelos espíritos malignos, quando o carnavalesco vai lá e ele vai começar a elaborar a estrutura daquele enredo, ele vai pensar no carro alegórico, porque o carro alegórico ele é alto, ele é grande, ele é brilhoso, ele impacta. Então a maior figura do carnaval ou dos desfiles são os carros alegóricos. E os carros alegóricos eles trazem toda a informação que aquele enredo, que aquela música ou que aquela escola, a mensagem que aquela escola quer passar. Pastor, e por que você está começando a pregação, a ministração falando nisso? Porque esse texto que a gente leu aqui em Êxodo 32, apesar de não parecer, esse texto ele não fala apenas da queda, da fraqueza ou do descuido do povo de Deus, porque realmente o povo de Deus vacilou, eles vacilaram com Deus. Mas esse texto não fala só sobre o descuido do povo. Apesar de parecer, esse texto ele não fala apenas da infidelidade do Arão ou da fraqueza do Arão, não. Mas quando os meus olhos bateram aqui em Êxodo 32, sabe o que o Senhor nos mostrou? Ele nos mostrou o nascimento, o surgimento do carnaval. Amém? Porque mais do que uma festa cultural, mais do que um grande espetáculo, o carnaval, espiritualmente falando, é um estilo de vida. Primeira coisa que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração foi isso. O carnaval não é só uma festa, onde as pessoas se fantasiam e saem afloradas, colocando os seus anseios à mostra, não. Mas o carnaval é um estilo de vida. Repita essa frase comigo, diga: o carnaval é um estilo de vida. Um estilo de vida onde o aval à carne nunca é negado. O carnaval é um estilo de vida que dá aval, que dá legalidade, que dá autorização, que dá liberação para a carne. O carnaval é um estilo de vida em que os direitos da carne não morrem na quarta-feira de cinzas. Na quarta-feira de cinzas acaba a festividade. Na quarta-feira de cinzas acaba a celebração. Na quarta-feira de cinzas acaba o espetáculo. Mas o estilo de vida que o carnaval traz não acaba na quarta-feira de cinzas. Mas eles continuam todos os dias do ano na vida daqueles que não servem a Deus. Na vida daqueles que não servem a Deus, o carnaval não acaba. O carnaval, o aval à carne, não acaba. Na vida daqueles que não se sujeitam a Deus, o aval à carne sempre continua. Romanos no capítulo 8, no versículo 5, Paulo diz: os que são segundo a carne, inclinam-se para quê? Para as coisas da carne. Paulo está dizendo o quê? Os que são segundo a carne, o que eles fazem?
Eles se inclinam, ou seja, o que é você se inclinar? É você reverenciar, é você obedecer, é você aceitar, é você se sujeitar à carne. Então quando Paulo diz, os que são segundo a carne inclinam-se, ele está dizendo o quê? Os que são segundo a carne se submetem, obedecem à carne, e não tem jeito. Paulo está ensinando aqui para nós, que viver segundo a carne, nada mais é do que a gente permitir, do que a gente autorizar, que os desejos naturais nos direcionem. Então, por mais que a pessoa queira andar no Espírito, por mais que a pessoa saiba qual é a vontade de Deus para a vida dela, mas se a vida dela é direcionada pela carne, se ela vive um estilo de vida onde o aval à carne, né, é a sua principal regra, por mais que esta pessoa tenha vontade de servir a Deus e se inclinar para o Espírito, ela não vai conseguir. Paulo está dizendo aqui, os que são segundo a carne, legalizam a carne como meio de vida. Olha que forte. Os que são segundo a carne, legalizam a carne como estilo de vida. E sabe o que acontece? Quando eu faço da carne o meu estilo de vida, quando o carnaval na minha vida não acaba, mas ele continua, sabe o que acontece? Eu me torno inimigo de Deus, por não ser sujeito à vontade dele. Paulo vai dizer isso no versículo 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Repita isso, diga comigo, a inclinação, repete bem alto isso, diga, a inclinação, a carne, é inimizade contra Deus. Por que, pastor, que a pessoa que se inclina para a carne, que obedece à carne, que reverencia a carne, que dá aval à carne, por que essa pessoa é inimiga de Deus? Aí ele continua, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então a pessoa pode vir para a igreja, a pessoa pode ter desejo da igreja, a pessoa pode conhecer a palavra, ela pode ter até temor, mas se ela anda na carne, ela é inimiga de Deus. A pessoa pode ser simpatizante do Evangelho, ela pode conhecer a palavra, ela pode ter tido experiências com Deus, ela pode ter sido criada no Evangelho, mas se ela anda na carne, se ela dá aval à carne, se ela se inclina para a carne, eu estou usando os termos diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa, ela é inimiga de Deus. E por que ela é inimiga de Deus? Porque na vida da pessoa em que o aval da carne não acaba na quarta-feira de cinzas, na vida da pessoa que não põe um ponto final nesse estilo de vida, na vida desta pessoa não existe sujeição a Deus, não existe a lei de Deus. E aí a gente vai começando a entrar dentro da palavra que a gente leu. Queridos, o bezerro de ouro, ele foi o primeiro carro alegórico da história. Posso ouvir um glória a Deus aí? É triste, mas é verdade. Quando eu olhei para essa história, eu vi no bezerro de ouro o quê? Um carro alegórico. Foi a primeira alegoria. O que é uma alegoria? Diga assim comigo, uma alegoria, diga bem, diga, uma alegoria é uma representação. Então o que foi o bezerro de ouro? O bezerro de ouro, ele foi a primeira representação pública da carnalidade daqueles que foram chamados para andar no Espírito. Porque quem fez o bezerro de ouro? Arão. Quem fez o bezerro de ouro foi o Arão. Não foi o tiozinho do boteco. Não foi o camarada da boca. Não, quem fez o bezerro de ouro foi um servo de Deus. Quem é que estava lá fazendo aquela festa toda e se reverenciando aos deuses? Não foram gentios, era o povo de Deus. Então o bezerro de ouro, ele foi
o primeiro carro alegórico da história. Por quê? Porque foi a representação pública da carnalidade daqueles que deveriam estar em espírito, daqueles que deveriam ser espirituais. E eles ainda vão chamar isso de festa ao Senhor. Amém, amados? Esse acontecimento chamado por eles de festa ao Senhor, na verdade foi o primeiro registro, olha que termo triste, foi a primeira festa popular pagã da história do povo de Deus. Pode uma coisa dessa? Festa pagã do povo de Deus. Pois é, meu irmão, Êxodo 32 foi exatamente isso. Agora, sabe qual foi o detalhe que me chamou mais atenção? Sabe como essa festa nasceu? Sabe qual foi a razão de tudo isso? Isso aqui nasceu do fruto, sabe de quem? Da maior inimiga do Espírito. O Espírito tem vários inimigos, não é o Espírito de Deus. Mas o maior inimigo do Espírito é a impaciência. Repita comigo essa palavra, diga: a impaciência é a maior inimiga do Espírito. A impaciência, a pressa, é inimiga do Espírito. Olha o que diz aqui Êxodo 32, é só você vir aqui, ó. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, vendo o povo que Moisés demorava, vendo o povo que Moisés não estava vindo, e por causa da impaciência, o que eles fizeram? Aí continua o texto. Ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te, bababá, 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 bababá. Então tudo que vai acontecer aqui vai ser fruto do que, igreja? Da impaciência. Vai ser fruto da pessoa não querer esperar em Deus. Olha o que o crente é capaz de fazer quando ele não espera pelas promessas do Senhor. Ele age precipitadamente, a ponto de agir na carne, a ponto de dar aval à carne, a ponto de fazer um carnaval, por causa da sua impaciência. Tem um ditado popular que diz que o quê? Qual é o ditado popular? Que a pressa é inimiga de quem, igreja? A pressa é inimiga da... Mas eu vou mais além um pouco. A pressa, a impaciência, é a maior inimiga do Espírito. A pressa, a impaciência, é o que nos impede muitas das vezes de sermos pessoas mais espirituais. É o que nos impede de muitas das vezes sermos pessoas mais focadas em Deus. Sabe por quê? Porque a pressa, a impaciência, é a mãe da idolatria. Diga comigo: a impaciência é a mãe da idolatria. Por que eles vão cultuar ao bezerro de ouro? Por que eles vão adorar ao bezerro de ouro? Porque Moisés demorou a descer e Deus demorou a responder. Amados, dentre as mais variadas coisas que nos fazem pecar, tem muita coisa que faz a gente pecar. Mas no meio dos mais variados incentivadores da nossa carne, o que Deus nos mostrou para a gente trazer hoje como palavra, como direção, é que a pressa, a impaciência, é o que mais nos leva a agir na carne. Se tem uma coisa que faz com que o crente dê aval à carne, amados, é a impaciência. Quando nós, por conta da impaciência, não sabemos esperar o tempo de Deus,
Quando nós, por conta da impaciência, por conta da pressa, não sabemos esperar o mover de Deus, a gente tem uma forte tendência a criar substitutos. Caramba, estou esperando em Deus, mas já que a coisa não aconteceu, então peraí, eu estou esperando um tempão e Deus não está fazendo, então eu vou fazer isso. Acabou. Você vai agir na carne e não vai saber. Amém, amados? Porque a impaciência tende a nos fazer criar substitutos para aquilo que Deus não fez no tempo que a gente espera. Se Deus não me deu naquele tempo, se Deus não fez naquela hora, se Deus não falou naquele momento, eu tenho uma forte tendência, ao invés de esperar na promessa, substituir pela minha ansiedade. Amém, amados? E é nessa hora, na hora da substituição, na hora da escolha errada, na hora da atitude impensada, é nessa hora que o aval à carne é concedido. Não foi assim com Saul? Amém? Eu acredito que enquanto eu estou falando aqui, se você conhece a palavra, você já pensou nele. Diz a Bíblia que Saul, ele foi lá, juntou o povo, e eles estavam esperando o profeta Samuel, para que Samuel sacrificasse ao Senhor. Mas diz a palavra que Samuel não veio no tempo aguardado, e ele estava demorando. E ele demorou, e os filisteus estavam vindo, o inimigo estava se aproximando. Saul estava ali e ele pensou: eu tenho que fazer alguma coisa. Não, Saul, você não tem que fazer alguma coisa. A coisa que você tem que fazer é esperar no Senhor. A coisa que você tem que fazer é fazer aquilo que Deus determinou você fazer. Aquilo que você tem que fazer é ficar na posição que Deus te colocou. Mas não, Saul achou que pelo fato do profeta estar demorando, pelo fato da resposta estar demorando, ele tinha obrigatoriamente que fazer algo. E ele foi lá e ele sacrificou. A impaciência fez com que ele tomasse uma atitude que vai lhe render o trono, que vai lhe render o reino, que vai tirar da cabeça dele a sua coroa, que vai fazer com que ele pereça. Você sabe por que tem tanta gente perecendo? Você sabe por que tem tanto casamento morrendo? Você sabe por que tem tanta família sendo destruída? Você sabe por que tem tanta coisa ruim acontecendo na vida de crente? Eu não estou falando com ímpio, eu não estou falando com aquele que está lá no carnaval, eu estou falando com crente. Você sabe por que a vida de tanto crente está terrível? Porque tem muito crente agindo da carne. É por isso. Porque tem muito crente que deveria estar agindo no Espírito, mas está dando aval à sua carnalidade. E por quê? Pela pressa, pela impaciência de querer resolver as suas coisas no seu tempo, ao invés de esperar em Deus. Mas nessa manhã, o Senhor te trouxe aqui para falar com você: espera com paciência no Senhor, porque Ele vai se inclinar para você. Ele já ouviu o teu clamor. Diga glória a Deus. Quando nós, por conta da impaciência, não sabemos esperar o tempo de Deus, temos a forte tendência de criarmos substitutos para o propósito de Deus. Para quê? Para aliviar a nossa ansiedade. A gente cria substitutos não para resolver o problema, mas é para aliviar a nossa ansiedade. É para isso. E é nessa hora que o aval à carne é concedido. A impaciência gerou a idolatria. A demora de Moisés gerou a impaciência, e a impaciência gerou a idolatria. O que faz o crente entrar na carne, o que faz o ser humano deixar de ser espiritual para ser carnal, não é falta de fé, nem a rigidez da palavra. Tem gente que diz assim: ah, pastor, não dá para ser crente não. Sabe por quê? Porque a palavra é muito dura, é muito difícil ser cristão, é muito difícil ser crente. Não. O que faz as pessoas desistirem de Deus não é a dureza da palavra, não. Mas o que faz as pessoas desistirem de Deus é a sua falta de paciência em esperar as coisas de Deus acontecerem no seu tempo. A pessoa quer demais alguma coisa e ela não consegue, em vez dela esperar em Deus, ela sai fora.
A pessoa vai agindo do jeito que Deus está mandando. Não, estou fazendo do jeito que Deus quer. Mas se a coisa não está acontecendo, aí ela desanda. Ela para de fazer a vontade de Deus porque ela acha que não está acontecendo. Aí ela substitui a vontade de Deus pela vontade dela. Então o que tira as pessoas da presença de Deus? O que faz o crente agir na carne? É ele agir fora do tempo e da direção de Deus por não saber esperar. A pastora Bárbara, sempre que tem oportunidade, ela conta esse testemunho aqui na igreja. E é uma realidade. Logo assim que nós abrimos o MAP, acho que no primeiro ano do MAP, não sei se o pastor Fabiano lembra desse rapaz. Veio um rapaz aqui e ele começou a congregar com a gente. Congregava numa outra igreja, na igreja que nós pastoreávamos. E aí ele soube que a gente estava aqui, começou a congregar com a gente. E ele começou, e ele falou: pastor, eu larguei o espiritismo para seguir a Deus. Falei: que bênção, glória a Deus. Foi através da sua vida que eu larguei tudo, larguei o espiritismo, me converti ao Senhor e agora estou caminhando, glória a Deus. Começou a caminhar. E ele estava vindo na igreja sempre, ouvindo a palavra, orando, tremendo. Coisa de uns 4 ou 5 meses depois, um dia cheguei na igreja, eu acho que nós ainda tínhamos culto da manhã, né, durante a semana. Aí ele veio na igreja e veio falar comigo, ele falou: pastor, eu falei: diga, meu filho, tudo bem? Pastor, eu estou saindo da igreja. Eu falei: mas por que, rapaz? Aconteceu alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Você se entristeceu com alguma coisa? Ele falou: não, estou saindo da igreja. Mas você vai para qual igreja? Ele falou: não vou voltar para a igreja não. Você vai para onde? Eu vou voltar para Macumba. Eu vou voltar para o espiritismo. Eu falei: meu filho, depois de todo o conhecimento da palavra que você adquiriu, depois do conhecimento da verdade que você passou a ter, depois de você ter se batizado nas águas, entregado sua vida para Jesus, por que você vai fazer isso? Aí ele virou para mim e falou assim: não, pastor, sabe o que é? É que demora demais as coisas com Deus. E eu não tenho tempo de ficar esperando não. Pastor, eu preciso que Deus me abençoe rápido. E as coisas não estão acontecendo. Então, pastor, pelo menos lá, as coisas acontecem mais rápido. Quem está entendendo, pastor? Diga glória a Deus. Quantos casamentos estão sendo desfeitos? Quantos negócios estão fracassando? Porque as pessoas não sabem esperar o tempo de Deus. E acabam fazendo associações erradas. Acabam fazendo escolhas equivocadas, baseadas não em Deus, na palavra ou na promessa, mas baseados na sua pressa, no desejo de aliviar a sua ansiedade. Nós falamos agora há pouco, né? O ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Mas eu te pergunto, quem é o único Deus perfeito? Quem é o único que é perfeito, igreja? Quem é o único que é perfeito? Jesus, né? Então diga comigo: Jesus é o único perfeito. Todos acreditam nisso? Levanta a mão. Quem acredita? Todos acreditam. Então repita bem alto, diga: Jesus é o único perfeito. Fala mais alto, diga: Jesus é o único perfeito. Então pensa comigo, se a pressa é inimiga da perfeição e Jesus é o único perfeito, a pressa é inimiga de quem? A pressa é inimiga de quem? Amém, amados? Se a pressa é inimiga da perfeição, amados, e Deus, Jesus é a perfeição, a pressa é inimiga do Senhor. Moisés não foi passear, gente. Quando Moisés deixou o povo no vale e ele foi para o monte, Moisés não foi passear. Moisés não subiu o monte para fazer um tour. Ah, quero passar uma temporada lá em cima, vou passar umas férias lá em cima. Não. Amado, olha aqui. Moisés subiu no monte para falar com Deus. Você sabe por que Moisés vai demorar no monte? Porque ele estava recebendo a direção de Deus. E enquanto ele estivesse ali, a única coisa que o povo teria que fazer era o que, amados? Era só esperar. Não faz nada. Fica aí e espera, porque eu vou lá, vou trazer a direção e vou voltar. A única tarefa era ficar no vale esperando. Era só isso, era só esperar. Só que o que começou a acontecer, igreja?
o silêncio de Deus começou a incomodar. Não é assim? O silêncio de Deus começou a perturbar. Passou um dia, passou 2 dias, passaram 3 dias, passaram 10 dias, passaram 15 dias, e o silêncio de Deus começou a incomodar. O fato de Deus não responder na hora, o fato de Deus não fazer logo, fez com que as pessoas se sentissem na obrigação de fazer alguma coisa. E o que eles fizeram? Substituição. O que a gente leu no início. Então disseram a Arão. O que eles disseram para Arão, igreja? Arão, faze para nós deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Em vez de esperar, presta atenção, em vez de esperar no Deus verdadeiro, eles decidiram fabricar um Deus que lhes representasse. Lembra que a gente falou do enredo? O que é o carro alegórico? É uma representação da carnalidade do homem. Vamos então fazer um Deus que nos represente. Em vez de serem guiados pelo Espírito, foram guiados pela impaciência, pela pressa e pela carne. Será que as coisas que não têm dado certo na sua vida não têm dado certo porque você não tem sabido esperar em Deus? Será que a forma com que nós temos esperado em Deus, porque a Bíblia diz: esperei como? Não é reclamando, murmurando, dando chute, que droga, não. Esperei com... Será que você tem esperado com paciência no Senhor, a fim de que Ele se incline para você, ouça a tua voz, ouça o teu clamor? Porque, amados, quando a gente está com pressa, a gente age na carne. É ou não é verdade? Uma pessoa com pressa tropeça, cai, bate o carro, xinga no trânsito. Seu filho disso, seu filho daquilo. Crente. Por quê? Porque está com pressa, quer chegar logo. Então, amados, tudo que é feito com pressa, com impaciência, é feito de qualquer maneira. Fazemos as coisas desesperadamente para tentar compensar o que nos faz atrasar. E às vezes a gente acha que aquilo que está nos atrasando é a vontade de Deus. Não, amados, se a vontade de Deus ainda não aconteceu, se a promessa de Deus ainda não aconteceu, não é que você está atrasado, não. Deus está te preservando, Deus está te guardando, para que no momento em que Ele liberar a promessa, ela seja boa, ela seja perfeita e ela seja agradável para todas as áreas da tua vida. Aleluias! Espera! Se ainda não aconteceu, espera. Fala com essa pessoa que está do teu lado, fala: se ainda não aconteceu, espera. Se a coisa não fluiu, espera. Porque senão você vai sair desesperado, vai bater com o carro. Senão você vai fazer um monte de doidices. O que os crentes de Moisés estavam fazendo aqui? Doidice. E o que tem de crente nos dias de hoje fazendo doidices? Crentes chamados por Deus, pessoas com propósito, mas que estão jogando fora o seu propósito e o seu chamado, pelas migalhas do mundo. Por quê? Porque não quer esperar o agir de Deus. Meninas que estão se entregando. Ontem eu estava na casa, estou na casa do meu pai esses dias. Meu pai mora na comunidade, não daqui, é Chapadão, né, pai, lá, né? Meu pai mora na comunidade de Chapadão. Nós fomos na farmácia ontem conversando com um rapaz. Acho que ele é crente, aquele rapaz da farmácia? Não, né? Aí eu fui tomar uma injeção, ele foi falar comigo: rapaz, você sabe? Do nada, ele começou a falar comigo, não sabia se... Ele falou: rapaz,
o que tem de meninas aqui que passam, menina bêbada, meninas novas, 14, 15, 16 anos, bêbadas, saindo da boca de fumo. E elas vêm com as roupas todas molhadas. Aí a gente até pensou, não, a pessoa se urina, né, na própria roupa, na rua. Falou, não, isso não é urina, não, é outra coisa. Eu entendi. É que na noite é tanta droga, é tanta coisa que elas passam na mão de um, passam na mão de outro, e fica nisso a noite inteira. E chega de manhã, elas ficam caídas pela rua. Amados, o mundo não tem nada para nos oferecer de bom. A melhor coisa é esperar em Deus. A melhor coisa é você esperar para que a tua casa e a tua família estejam na presença de Deus. A melhor coisa é fazer com que os teus planos, sonhos e projetos estejam alicerçados na palavra de Deus. Quantas vezes, quando Deus parece demorar, quando a gente acha que Deus está atrasado, a gente quer substituir o agir de Deus pela nossa força. A gente quer substituir a oração por trabalho. A gente quer substituir a presença por barulho. Vamos fazer barulho. A gente quer substituir a espera por espetáculo. A gente quer substituir a espera por espetáculo. Tudo isso para quê? Para compensar. Porque quando não suportamos o silêncio do céu, produzimos barulho na terra. Diga isso, quando nós não suportamos, repete isso bem alto, diga, quando não suportamos o silêncio do céu, produzimos barulho na terra. E foi exatamente o que o povo fez, é exatamente o que a gente faz. Quando a gente não consegue esperar, quando a gente não consegue aguentar o silêncio do céu, a gente acha que tem que fazer alguma coisa, fazemos festa, fazemos barulho, vamos movimentar, vamos agitar, porque talvez se a gente fizer alguma coisa vai acontecer, ou seja, fazemos o bezerro. Movimentar é fazer o bezerro. Só que o problema é que apesar do bezerro ter festa, apesar do bezerro ter barulho, apesar do bezerro ter movimento, bezerro não tem glória. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Bezerro tem barulho, bezerro tem movimento, bezerro tem festa, mas bezerro não tem glória. Versículos 5 e 6, levantou-se o povo para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Ou seja, havia tudo ali. Havia altar, havia oferta, havia festa, havia música, havia dança, havia tudo, mas não havia presença. E sabe por que não havia presença? Porque nem toda celebração é avivamento, e nem toda música é a adoração. Deus, Ele vai se movimentar através da tua adoração. Levanta a tua mão, amados. O que vai movimentar, o que vai fazer Deus agir na tua vida, amados, é a tua adoração. Então você pode levantar as tuas mãos e dar glória a Deus. É o teu barulho de glória, é você dizendo santo, santo, que nem a gente estava aqui louvando, santo, santo, santo. É isso que faz a glória de Deus se manifestar na sua vida. E foi justamente por isso, que enquanto o povo festejava no vale, Deus se indignava no monte. Enquanto tinha festa no vale, tinha tristeza de Deus no monte. Êxodo 32, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinam, sacrificam-lhe, e disseram: esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Quem tirou o povo foi Deus, mas por causa da pressa, da impaciência, o povo está jogando isso tudo fora.
E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Diga comigo: enquanto havia euforia no vale, havia ira no monte. Euforia e ira. Diga comigo: euforia e ira. Enquanto no vale as pessoas diziam: eis aqui teus deuses, Deus dizia no monte: o teu povo se corrompeu. Ou seja, o que parecia sucesso no vale era fracasso no monte. O que parecia sucesso no vale era fracasso aos olhos de Deus. Nessa manhã de domingo, dia 15 de fevereiro, domingo de carnaval, enquanto o Brasil está onde? O Brasil está no vale. Diga comigo: o Brasil está no vale. O Rio de Janeiro está no vale. A chave foi entregue ontem, ou sexta-feira. A chave da cidade foi entregue. Enquanto o Rio de Janeiro está no vale, pulando, dançando, celebrando, se divertindo, diante dos seus carros alegóricos e dos seus bezerros de ouro, você escolheu estar aqui no monte. Glória a Deus. Você escolheu estar aqui, na presença de Deus. Só que entenda uma coisa, definitivamente, de uma vez por todas, entenda isso. Estar na presença de Deus não significa uma vida de respostas imediatas. O fato de você estar na presença de Deus não significa que amanhã Ele vai responder todas as suas perguntas. Não significa que amanhã Ele vai tirar todas as suas dúvidas. Não. Estar na presença de Deus não significa soluções rápidas e instantâneas, não. Às vezes vai levar tempo. Às vezes vão demorar dias, meses, anos. Às vezes você vai esperar por décadas uma resposta de Deus. Leva tempo. Mas duas coisas são certas. A primeira coisa, ainda que demore, Ele fala. Ainda que demore, Ele responde. Ele faz. Amém? Jeremias capítulo 33, verso 3. Clama a mim. Pode demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. Clama a mim e responder-te-ei. Eu vou te responder, e quando eu te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você nem imagina. Glória a Deus, amados. Então, se você a partir de hoje colocar a tua vida na dependência, na direção de Deus e esperar o tempo dele, tenha certeza, ainda que demore, primeiro, Ele responde. E segundo, quando a resposta vem, a resposta vai te enriquecer, a direção vai te resolver e ela não vai te acrescentar dores. O mundo oferece soluções rápidas. Casamento está ruim, troca de marido, troca de mulher, resolve rapidinho. Vida financeira está difícil, faz um rolo, faz um esquema e rapidinho você vai se encher de dinheiro. Rapidinho as coisas do jeito do mundo, rapidinho se resolve. Mas quantas dores isso não vai trazer depois para você? Pode ter certeza que a resposta de Deus, ainda que demore, Ele responde. E quando Ele responde, é problema resolvido. Diga: quando Deus responde. Diga bem alto: quando Deus responde, é problema resolvido. Eu não tinha planejado canção nenhuma. Nem sei se o Fabiano vai saber cantar esse pedaço. Acho que é ré, tá? Só vou te dar a dica, acho que é ré. Mas eu queria cantar com você só esse pedacinho. Canta assim comigo.
eu espero em ti. Mas eu preciso entender, Senhor, que não é no meu tempo.